Bem-vindos ao Conversa Viva, um espaço Viver e Saúde e Educação para refletir, sentir e conversar sobre o que nos torna humanos. Quando falamos sobre sexualidade infantil, o silêncio pode ser mais perigoso do que a informação. Para abordar esse tema hoje, estamos aqui com o psicólogo Paulo Barroso e com a psicóloga Alessia Oliveira. Para começar, vocês poderiam falar para a gente sobre o conceito mesmo, né? Assim, quando a gente está falando sobre sexualidade infantil, a que a gente está se referindo? É muito importante mesmo a gente distinguir o que significa esse termo sexualidade, porque envolve um universo. A gente fala de conhecimento do próprio corpo, aceitação, fala sobre emoções, sentimentos, e isso tudo quer ser muito compreendido pela criança, faz parte da evolução dela, de todo ser humano. Então, quando a curiosidade vem, a gente precisa estar aberto, falar com muita naturalidade, porque a gente está falando de vivência, de experiências, de sentimentos. E é isso que precisa ficar claro para as pessoas. Perfeito. E esse agente, né, eu acho que engloba a família, principalmente os pais, escola e a sociedade como um todo, no sentido de disseminar esse conceito e a importância de trabalhar esse tema, né? Sim, até porque quando a gente fala de sexualidade humana, a gente não está falando de partes específicas do corpo. A gente está falando do corpo como um todo e do limite que damos ao nosso corpo. O comportamento também diz a sexualidade. A maneira que você se veste, a maneira como você fala, tudo isso envolve dentro do desenvolvimento humano, né, o conceito em si de sexualidade. É verdade. Existe uma dificuldade muito grande dos pais saberem em que momento ou como abordar, né, assim, qual é a orientação, assim, básica, digamos assim, para poder ter um momento certo, tem uma forma certa de abordar esse tema com a criança? Em primeiro lugar, as pessoas precisam entender como é que elas se percebem, porque a postura diante delas próprias já dá uma abertura para falar sobre o tema de uma maneira natural. Então, quando a criança começa a se descobrir, e é algo muito natural, ela começa a olhar o corpo dela, obviamente que as perguntas vão começar a surgir. Sim. O toque, ela precisa compreender o que está acontecendo com ela. Sim. E aí, quando os pais, eles entendem, eles se percebem e se aceitam, e não tem nenhum tipo de tabu em relação a esse tema, eles conseguem conversar com mais naturalidade. E essa é uma conversa que precisa acontecer desde muito cedo. Muito cedo. É no relacionamento, é na emoção, é no olhar que o pai e a mãe colocam para a criança. Na verdade, esse relacionamento começa desde o ventre. Como essa mãe aceita essa gravidez, como os pais entendem essa chegada da criança, porque tudo isso é sexualidade. A gente está falando principalmente aqui de emoção, de autopercepção, de aceitação. Começa por aí. Tem a ver com a forma como o próprio pai, a própria mãe, as próprias pessoas responsáveis do entorno daquela criança se relacionam consigo mesmo? Essa postura diante de si mesmo é muito importante. Porque quando a criança vem e começa a perguntar ou começa a se tocar, a interpretação dela começa pela postura, pela reação dos pais. Então ali ela já começa a entender se é algo natural, que ela é um tema que ela pode conversar com os pais, com os cuidadores. Exatamente. Será que eu posso perguntar isso? Isso. Né? Ou se é algo proibido. Isso eu não consigo conversar com meu pai e minha mãe. Eu já percebi que isso não foi bem aceito. Mesmo que a criança ela não consiga elaborar isso na mente dela, mas ela já percebeu que ali existe um limite. É tabu. Isso. E entender que, assim, quando for perguntado. Sim. Se a criança está perguntando, se é porque está na hora de conversar. Então, sempre esperar que a criança pergunte e responder de maneira clara, objetiva,
sem criar fantasias, histórias mirabolantes e na linguagem da criança. Sim. E cuidado, o silêncio, ele também é uma resposta. É verdade. E abre porta para novas pesquisas e ao risco, porque se ele não tem a confiança de perguntar aos pais ou aos principais cuidadores, ele vai buscar essa resposta em algum lugar. E aí a gente abre espaço para informações erradas, para posturas erradas, Para né? outros riscos. Para outros riscos e até mesmo a própria experiência. É verdade. Ela vai querer experienciar esse corpo de uma maneira errada. Você estava falando nos bastidores, antes da gente começar, né, Paulo, sobre a questão da naturalização de como é que a gente nomeia o nosso corpo. Então, assim, por que eu tenho tranquilidade em falar sobre a mão, sobre a cabeça, sobre o pé, e tem algumas partes do corpo que, eu dou um apelidozinho, né? E aí, como é que a gente trabalha isso com a criança e como é que a gente passa isso para os pais? Agora, bem na experiência clínica mesmo, de vocês, dessa parte da orientação parental. A orientação é sempre tratar com o nome correto. Não criar apelidos, não usar no diminutivo. Quando a gente trabalha esquema corporal, a gente trabalha com a criança a nomeação correta. É cabeça, olho, ombro, cotovelo. Por que algumas partes do corpo recebem apelidos ou nomes pejorativos? Por mais que a criança não se aprofunde no conceito, mas ela precisa saber o nome correto. Sim. Isso facilita na proteção do próprio corpo. Quando ela tem a nomeação dessa parte do corpo de uma maneira estranha, ela já, algo está errado. E a criança percebe isso. A informação, Cassandra, conscientiza e protege. Muitos pais não sabem como conversar sobre isso porque eles próprios não receberam essa orientação. Eles não tiveram essa vivência, essa explicação natural do que significa sexualidade, que é realmente diferente do ato propriamente. Sim. Então, quando existe essa informação e essa abertura, a criança, o adolescente, naturalmente se aproxima das pessoas que realmente têm ali uma intenção em proteger. Como é que a gente ensina esses pais que não foram educados sobre isso a estarem realmente preparados para educar seus filhos? Uma conversa franca, uma orientação franca. Tá? Então, essa parte da nomeação do corpo, ensinar a criança a perceber o seu corpo, até porque quando você vai a um médico, a uma consulta, o médico pergunta, essa mancha apareceu quando aí você olha assim, que mancha? Então, quando você conhece o seu corpo, você percebe qualquer alteração. Sim. E a partir daí você cuida, você aprende a cuidar do seu corpo. Sexualidade também está ligada a esse autocuidado, a higiene. Então, na hora do banho, então, ensinar os pais a criança ter autonomia no banho, também ensinar a sexualidade. Que partes podem ser tocadas, que partes não podem ser tocadas. Por outra pessoa, limite no do caso, corpo, né? por outra pessoa, né? Se a criança vai ao médico, ela vai entrar com quem no médico? Ela vai entrar com minha mãe? Por quê? Porque minha mãe vai me dar segurança para que uma outra pessoa possa tocar em alguma parte, caso seja necessário o exame. Então, conversar. Sim. A dúvida dos pais, muitas vezes, por não ter tido essa informação, precisa ser esclarecida, assim como para a criança. Eu vejo que tem um risco duplo, no mínimo, né? A criança ir buscar informação em lugar inadequado, seja com um coleguinha, com pessoas estranhas ou pela internet, que aí é um mundo de possibilidades e riscos. E tem ainda situações da gente perceber dentro da clínica adolescente que não tem informação qualificada. Então, sobre o uso de preservativos, sobre evitar, né, prevenir contra doenças sexualmente transmissíveis, sobre a própria iniciação realmente sexual. Você estava falando, Alessia, a falta da informação é o maior risco. Sim. E como é que a gente previne? Aí, agora falando mais para a questão do abuso, né, que eu acho que é o grande medo de todo pai, toda mãe. Você vê que você deu um salto da infância para a adolescência. Esse adolescente que busca informação na internet, em outros lugares, ou aprende de maneira errada, por quê? Porque ele não teve essa educação sobre sexualidade na infância. E aí, muitas vezes, ele vai buscar muito mais na experienciação do próprio corpo. Ele vai iniciar o uso do próprio corpo, indo para
atos, né, mais íntimos desinformado. A escola, ela não trata sobre sexualidade. É verdade. Ela fala nos conteúdos de ciências de biologia do corpo. Exato. O corpo biológico, o que está ali, o que ele vê diante do espelho. Mas não das experiências, dessa ideia. E os nossos pais não tiveram essa informação. Assim, Cassandra, a gente falou aqui do início dos pais se perceberem, eles começarem realmente a pensar nessa vivência, nesse aprendizado sobre a sexualidade, né? Então a gente tem aí várias gerações, uma geração que não tinha acesso tão facilmente às informações, e aí a gente ia buscar em livros ou aprendia ali conversando com outras pessoas, muito pouco vinha ali dos pais, da própria família, e hoje a gente tem gerações aí que já nascem com acesso total a todo tipo de informação. Muito, muito importante que os pais eles estejam presentes, eles estejam ali participando de todas as etapas. Primeiro, se compreendendo, e aí se não teve esse tipo de formação, que eles busquem ajuda para isso. Inclusive a questão de passar aqueles valores que são importantes para aquele contexto familiar. Me veio à mente agora aqui a questão também dos comportamentos nas redes sociais. Existem pais que expõem filhos. Isso é uma outra questão, polêmica inclusive, que é uma coisa que faz necessária a educação dos pais em relação a isso também. A gente fala sobre tratar com naturalidade, conversar abertamente, mas também a questão do cuidado. O que eu, como pai, como mãe, faço para cuidar dos meus filhos, para não fazer com que eles estejam expostos nas redes, com música, ou com gesto, ou com uma forma de se vestir. Às vezes você expõe a criança a uma situação que não deveria. Tem essa outra questão aí? E aí entender que o abuso, ele nem sempre precisa do toque físico. Exatamente. A exposição na rede social, a sexualização através da dança, da roupa. Quando a criança chega em um ambiente de pessoas estranhas, ou até mesmo de pessoas conhecidas, e ela se recusa a dar um abraço, isso precisa ser respeitado. Sim. Porque esse abraço forçado também é uma forma de abuso. Isso. Né? Essa chantagem, se você não gosta da titia e você não me abraça, então não vou lhe dar presente. Não vou lhe dar presente, isso também é uma forma de abuso. Exato. Não só o toque físico. Exato. Quando a gente trabalha a sexualidade, a gente trabalha também esse limite do corpo fora, né? Essa coisa do toque, Sim. não só o toque, Exato. né? É o sentar, a maneira de se postar. Esse cuidado tanto em relação ao atendimento infantil, como em relação a esses pais que precisam desse apoio, dessa orientação, né? Eles encontram aqui com vocês na Vivere. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Rapidamente, sobre como é que esse serviço é oferecido aqui no consultório. Atendimento clínico, né? No meu caso, eu atendo muito crianças e adolescentes, ele parte sempre dessa conversa franca. E aí os pais, eles são informados, olha, a conversa é na linguagem da criança. Não há introdução de termos que ela não vai conhecer, que ela não vai dominar. Sim. E é importante também entender que no consultório ele vai ter uma resposta baseada na ciência. E em relação aos pais, Cassandra, quando esses pais vêm à clínica, a gente busca compreender realmente como é que esses pais estão entendendo essa questão da sexualidade, até como eles vivenciam realmente essa própria questão em relação a eles. A gente busca orientar, porque isso tudo traz muita ansiedade. A gente entende que isso é um tópico ainda que precisa ser, é um tema ainda que precisa ser muito trabalhado. Bom, gente, então muito obrigada, né? E vocês, né, que têm aí suas crianças, seus adolescentes, que vocês tenham suas próprias ansiedades em relação à sua própria sexualidade. Então, precisa trabalhar um pouco mais sobre esse assunto, quer tirar mais alguma dúvida, procura a gente. Entre em contato pelo link da bio.